Aumentou o interesse sobre a discussão política no Brasil. A tese é de Humberto Dantas, professor do INSPER, sociólogo e ativista de ensino de política nas escolas. No entanto, o desafio agora é aumentar a qualidade e a profundidade do debate da realidade brasileira. Humberto, depois do julgamento do Mensalão, no começo do julgamento em 2012 ainda, que gerou uma expectativa enorme no país de solução de problemas antigos, das manifestações de 2013, das de 2015, de maior ativismo via rede social ou não, mas as pessoas discutindo mais o país, talvez em poucos outros momentos da história. Qual é, na sua opinião, o nível de politização, não partidarização do brasileiro hoje, na média? Bom, de partidarização é baixo, né? Os partidos políticos contam cada vez menos com o entusiasmo das pessoas. Essa era uma questão interessante da gente perceber se as pessoas concordam com a forma como a democracia representativa se apresenta. Isso não é um problema brasileiro, isso não é uma temática recente. Então vão ter aí 30 anos de crise da democracia representativa. Não é à toa que se fala na democracia participativa como saída para esse tipo de situação. Mas o nível de politização é um nível que talvez tenha colocado a política num ponto de interesse maior por parte das pessoas, mas que revela, aí, na minha opinião, e de acordo com o que eu tenho pesquisado, fragilidades das mais expressivas e das mais preocupantes. Quando você traz um assunto à tona, isso passa até talvez pelo conceito de opinião pública, mas quando você traz um assunto à tona, você começa a medir o preparo das pessoas com maior clareza em relação àquele determinado assunto. E aí vem a grande questão. Nós estamos preparados para viver a política de maneira democrática? Primeiro compreendendo como ela funciona. Vou pegar uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral de 2010, novembro de 2010, as pessoas assumindo para o levantamento, né, mais de 40% das pessoas assumindo que não faziam a menor ideia do que fazia um deputado estadual, um deputado federal e um senador. A pergunta era direta. Você tem ideia do que faz um deputado federal e um senador? Mais de 40% assumiram. É interessante isso, porque pode até haver uma tendência do sujeito dizer, claro que sei, né? Tipo, para ficar naquela zona do conforto da sabedoria. Não, mais de 40% assumem. Em 2010, faz pouco tempo, faz 5 anos. Né? Não sei. Né? Mais de 20% presidente da República, quase 30% governador de estado. Então, o nível do debate pode estar mais acalorado, as pessoas podem estar falando mais de política, mas acho que o grande negócio é tentar entender o quanto que as pessoas estão preparadas para falar de política. Palpitar, né, o palpite, a opinião, né, é algo entre o ignorar e o conhecer. O quanto que talvez a gente tivesse que se aproximar mais do conhecer. E isso não porque eu estou dizendo que seja assim, porque eu quero que seja assim. A teoria da democracia tem este conhecimento como um aspecto absolutamente fundamental para o funcionamento da democracia. Educação e ou informação é pilar, ou são pilares, é que na verdade eles serão um pilar da democracia. Mas não houve... Mas esse barulho maior é isso? Então esse barulho maior das pessoas estarem discutindo, pelo menos palpitando, eu não sei se não foi um pouco além do palpite? Não houve avanços em algumas áreas, pelo menos? Desde as eleições do ano passado, desde as eleições de 2014, eu tenho percebido um interesse maior de escolas em receber ações de educação política, em discutir política de maneira responsável com os alunos, não de fazer o fla-fluzinho, não de olhar para a arquibancada para entender o jogo, não para odiar ou amar alguém e acreditar que alguém é puro e o outro é completamente contaminado. Acho que a educação política passa longe disso, né? Mas de ofertar para o sujeito um instante de reflexão ou um momento de formação em que o indivíduo perceba o tamanho da responsabilidade que ele tem em relação a esse jogo. E como você fala, escolas em que nível de formação? De ensino médio, principalmente de ensino médio, que na minha opinião, como pesquisador, que tenho feito trabalhos a respeito disso, é o instante ideal para você discutir a política formal, para você entender o que é
um representante, para você entender qual que é o modelo eleitoral que nós temos. Eu tive uma pergunta, por exemplo, de uma menina de uma escola privada aqui em São Paulo, que me chamou para dar uma palestra. Menina de 17 anos. Ela estava no terceiro ano do ensino médio, né? Está no terceiro ano do ensino médio, e tem formação política ao longo dos 3 anos do ensino médio na escola, nessa escola em especial, numa escola privada. A menina levanta a mão e diz o seguinte: em meio a essa discussão sobre a reforma política, em que todo mundo defende o seu plano, o seu projeto, a sua ideia sobre o que deva ser o sistema proporcional brasileiro, nesses termos, em que todo mundo diz que a lista fechada é melhor que a lista aberta, que o voto distrital é melhor que o voto proporcional, o distrital puro, né? Me descreve, professor, ou não seria possível descrever, professor, o atual sistema sob o olhar puro de quem está defendendo o futuro sistema? Eu nunca tive uma pergunta como essa na pós-graduação em ciência política. Uma menina de 17 anos, com 3 anos de formação política, tem um insight desse. Ou seja, percebe que a política é racionalizável, é razoável de ser compreendida, e não é à toa que, pelo menos aquilo no que eu me formei chama-se ciência política. Há uma ciência por trás disso, há uma razão por trás disso, há uma capacidade de leitura de cenários políticos, de conjunturas políticas que permitiriam ao cidadão aprimorar e muito a condição da democracia de um país. Claro que o país precisa se comprometer com essa formação, né? Mas é absolutamente essencial partir do pressuposto de que sem informação e sem formação, né, um dos pilares da democracia não existe. O outro pilar é a participação. E isso é importantíssimo e vai depender do modelo de democracia que você adota e guarda uma relação direta com a formação que você tem. Me permita usar um trecho da sua resposta para embasar a minha próxima pergunta. Você me disse ouvir isso de uma aluna do terceiro ano do ensino médio, que teve 3 anos de formação política na escola, era uma escola preocupada com isso, até porque inclusive o levou até lá, mas isso não é uma exceção? Muito exceção, não só pela sofisticação da pergunta dela, mas esse envolvimento com política, o desejo de se envolver com política no sentido mais grego e filosófico da expressão, não é uma exceção ainda no país? Eu tenho pelo menos uma média que está avançando ou não? Não tenho dados para fazer essa afirmação, mas é uma exceção. Se eu pegar as manifestações... O da exceção eu tenho certeza que sim. Né? O se está avançando ou não, eu tenho a impressão que pode estar. Né? E eu acho isso muito interessante pelos espaços que eu tenho ocupado, mas eu não quero individualizar isso porque isso não é científico. Por exemplo, quando alunos da Universidade Federal de Pernambuco se reúnem e vão às escolas públicas ofertar palestras sobre o sistema eleitoral brasileiro ao longo de 2014, isso para mim é um sinal. Quando alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se reúnem e começam a ir à escola, às escolas públicas, ofertar um mínimo de conhecimento sobre política, isso para mim é um segundo sinal. Quando alunos da Unesp de Araraquara se juntam com a escola do parlamento da Câmara Municipal local de Araraquara e começam a ir às escolas para dar aula de política, isso para mim é um sinal. Quando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no seu programa de Parlamento Jovem, entende que o Parlamento Jovem não pode ser um dia que o aluno vá ao Legislativo para se divertir, entre aspas, mas sim que isso demanda uma formação anterior e começa a ir às escolas do Estado que se inscrevem nesse programa para dar uma formação política mínima, isso para mim é um sinal. E eu tenho visto isso pipocar mais do que há 10 anos atrás. E eu tenho conseguido, por exemplo, no ano que vem eu vou organizar uma edição de uma revista acadêmica com cases aplicados de educação política. Eu já fiz isso em 2010 foi difícil de encontrar. Agora está sobrando case. A gente vai ter que criar um critério para dizer esse entra e esse infelizmente não entra. Então eu acho que existe essa possibilidade de a gente dizer que há um avanço. Me permita pegar 2 movimentos icônicos, pelo menos na minha opinião. As manifestações de 2013 e 2015, que no meu entender, tem duas coisas que as colocam, são similaridades entre elas. Primeiro, a insatisfação com o estado das coisas, para usar uma expressão que eu vi num cartaz, com tudo que está aí. E a segunda coisa é que a classe média estava na rua.
Eu passei, talvez, a minha vida nos anos 80 na escola, desde a 7ª série, que talvez foi o meu professor de história o mais politizado e o mais provocador disso, dizendo que a classe média brasileira não se envolvia em política. Ele não está vivo hoje, mas ele teria visto a classe média, pelo menos, dar a cara para bater, coisa que não fazia. Isso não é um avanço? A classe média entender que ela faz parte do país e não usar mais aquele discurso, o Brasil dos brasileiros é aquele da favela, aquele da miséria, se achando um ente à parte, embora com passaporte da mesma cor, com RG da mesma cor. É um avanço que precisa ser compreendido, concordo plenamente. A gente só precisa tentar olhar também para a história para ver se isso não é uma leitura da história que também não mereça crítica. Por exemplo, os economistas falam com muita propriedade, com muita tranquilidade, que a década de 80 foi a década perdida. Uhum. A mim não existe frase mais ameaçadora do ponto de vista do que eu estudo. Então eu acho que tem que ter um aposto aí. A década de 80 é a década perdida do ponto de vista econômico. Sim. Nunca se avançou tanto nesse país do ponto de vista político. Foi lá que eu tive aula de histórias com o seu Og Pessotti, por exemplo. Fantástico. Então, olha só que fantástico. Você termina a década de 70, vou pedir uma licença poética aqui para a década de 80 e começar a contá-la de 1979. Você reorganiza os partidos, tudo bem, pode ter sido uma estratégia de fragmentação do MDB por parte dos militares, mas você reorganiza partidos políticos nesse país. Inclusive surge um partido de massas nesse país, que é importante em termos históricos, né? Esse relato desse instante. Em 1982, você organiza uma eleição, né, direta para governador, deputados federais, deputados estaduais, enfim, você reorganiza uma eleição. Tudo bem que mantém os prefeitos das cidades estratégicas ainda como biônicos, né? Montoro, por exemplo, é eleito em São Paulo em 82 e indica Mário Covas em 83 para prefeito de São Paulo. Você tem ainda esse problema, mas é um avanço. Em 84 você tem o maior movimento de massas da história desse país, que é o Diretas Já, né? E aí não é só classe média, aí a galera vai para a rua, né? Sim. Né? O mundo vai para a rua. Apesar dos números serem inflados, muita gente ocupa as ruas nas capitais. 85, você tem um civil ocupando o poder mesmo que de forma indireta, quer dizer, não deu certo a Diretas Já em termos daquilo que ela pregava para aquele instante. 25 de abril de 84, a emenda Dani de Oliveira ganha, mas não leva, né? Por conta de uma manobra regimental, de esvaziamento de sessão, mas acontece, ocorre, né? 85 um civil, 86 eleições, novamente eleições para o governo e elege-se, para governador de estado, e elege-se uma Assembleia Constituinte. 87 e 88, o maior processo participativo constituinte que se tem notícia no Brasil e um dos maiores processos participativos constituintes da história da humanidade. O que a gente viu no Brasil, e os livros de história não contam essa história de maneira correta, porque a gente tem essa mania cultural de eleger heróis, então Ulisses Guimarães é o doutor constituinte, não é o doutor constituinte. Ele é essencial para a história da Constituinte brasileira, ele tem um papel fundamental, mas a sociedade precisava ter sido elevada ao papel maior nessa história. 72 mil cartas, a gente tem e-mail, hoje 72 mil é pouco, né? 72 mil você consegue num curtir de um jogador de futebol que coloca qualquer coisa na internet, mas naquele instante, correio, 72 mil formulários manuais mandados para o Senado, numa parceria Globo, Senado e Correios. 2.400 ideias surgidas em 400 reuniões temáticas em Brasília. Milhões de assinaturas colhidas para 122 projetos de emenda ao anteprojeto constitucional por parte da sociedade, com 83 delas seguindo os parâmetros regimentais e sendo defendidas em plenário. E aí eu termino a década de 89, vamos chamar a década de 80, de 79 a 89, eu termino essa década elegendo um presidente diretamente, né? Cara, a década de 80 a década ganha. Do ponto de vista democrático, a década ganha. Cadê esse povo? Cadê o cara que em 84 foi pra rua pedir pelas Diretas Já? Cadê as milhões de assinaturas das emendas ao anteprojeto constituinte? Aí em 92 as pessoas vão às ruas estimuladas por uma série de questões e o Congresso Nacional derruba um presidente da República. E aí eu tenho esse hiato que você está destacando e em 2013 tem esse emblema de ida às ruas, desse cansaço. Agora, que cansaço é esse? Que desgaste é esse? Que falta de motivação com a coisa pública? Essa é a crise da democracia representativa. Agora, cadê a alternativa? Cadê a saída? Né? Cadê a resposta razoável para isso?
será que se nós tivéssemos milhões dessas meninas que eu citei, que foram capazes de ter esse insight político porque teve formação política, a coisa poderia ter sido mais densa e mais grave, mas a coisa poderia ter sido mais edificante do ponto de vista de propostas. Porque todos os políticos que disseram nós ouvimos as vozes das ruas, na minha opinião como sociólogo, não ouviram. Não ouviram. Em 2013 não tinha cartaz pedindo reforma política. A pauta da presidente da República sobre reforma política passa longe de resolver aquilo que as ruas estavam reclamando em junho de 2013. Né? Tinha uma perfumaria ali. Tem. Uma bobagem. Porque tem uma incapacidade de quem vive isolado na bolha do mundo político, cercado por assessor, de efetivamente olhar para aquilo que ocorre e enxergar e dizer, puxa vida, esses caras estão dizendo isso. Ou incapacidade que pode ser intelectual, pode ser miopia, ou pode ser, eu entendi, mas eu não posso dizer. Ou amarra institucional que não permite que os problemas sejam claramente enfrentados. Mas somos uma sociedade que tem problema de meia-culpa. Não vai esperar que um... Quando não inteira, né? Fazendo um trocadilho. Não, pois é, não é? Não tem meia-culpa. A presidente agora está dizendo simplesmente que ela não sai daqui, ninguém me tira, como se aquilo lhe pertencesse. O mandato não pertence a ela foi escolhida, pertence ao cidadão brasileiro. Então, e aí você entra num jogo político que as pessoas não entendem como jogo político, que tira, pede para renunciar, põe impeachment e tal. Aonde está o problema aqui? Eu localizei um artigo de 1999 que noticiava, o articulista noticiava que Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, pedia para Fernando Henrique, no segundo mês após a reeleição, renunciar. Fernando Henrique tem que renunciar. Mais adiante, um deputado federal do Rio de Janeiro, chamado Temer, mas o Temer do PT do Rio de Janeiro, não o Temer do PMDB de São Paulo, dizia que as massas precisavam ir às ruas pedir o impeachment do presidente e que o Congresso tinha que atender isso. Enquanto José Dirceu e Lula diziam que o melhor era deixar o presidente onde ele estava para ele chegar enfraquecido nas eleições de 2002 e o PT chegar ao poder. São 3 teses. São rigorosamente as 3 teses discutidas hoje no país e chamadas de golpistas pelo presidente. Qual foi a resposta que o PSDB deu à época? Que o PT estava tentando dar um golpe. O nível é baixo. O nível do debate político é ruim e as pessoas embarcam nisso com suas paixões. Ou com suas paixões para dizer que o PT está sendo golpeado, ou com suas paixões para dizer que o PT já devia estar fora do poder faz muito tempo. Olha que coisa interessante. Primeiro, as vozes das ruas são vozes plurais, que defendem coisas completamente diferentes em muitos sentidos e em muitos dos seus aspectos. Mas, quando as vozes das ruas falam de conjuntura econômica, isso desgasta qualquer governo. Né? Então, se o brasileiro está com medo do desemprego e o desemprego efetivamente está começando a subir por uma série de razões, se o brasileiro está com medo da inflação, se o brasileiro volta mesmo até a ter medo de confisco de recursos, se tudo isso, né, acontece, isso é conjuntural, né, e está associado a uma lógica econômica muito preocupante para esse instante e muito provavelmente para um futuro próximo. Então, existe uma preocupação clara aqui e o cidadão é absolutamente livre para se manifestar em relação a isso, com seus medos, com seus temores, com suas leituras e com suas insatisfações. Ótimo. E no que diz respeito às instituições formais, como, por exemplo, justiça. Então, quando o brasileiro se desgasta e se afasta dessa compreensão acerca do que seja todo esse cenário de representação política e quando isso transmite para ele, como em muitos lugares transmite, a ideia de que, esses caras não me representam, independentemente do partido, esses caras não me representam. Sim. 2, esses órgãos não me representam. O legislativo, principalmente, isso é muito perigoso para a democracia, porque esse é o órgão plural, esse é o órgão da proporcionalidade e da multiplicidade de ideias representadas. Isso não me representa. Isso só tem, fico com a sensação de que aqui só existem privilégios, legislação em causa própria, o que nem é verdade, né? Mas, do ponto de vista do senso comum, é para isso que esse órgão serve e, portanto, esse órgão não serve, que é muito interessante de notar e perceber. Então, a grande questão está aqui.
o quanto nós temos um conjunto de instituições formais capazes de atender a demandas e a percepções da sociedade. E aí eu vou dividir essa conclusão em dois aspectos. Não existem mais esses órgãos capazes de atender aos cidadãos, porque os valores dos cidadãos mudaram de forma tão expressiva que a gente vai precisar rediscutir se isso aqui vai existir mesmo. Por exemplo, a pressa e a individualidade associadas criam os cidadãos de hoje. Eu quero tudo agora, do meu jeito. A democracia Temos 202 milhões de jeitos, é impossível atender a todo mundo. Exatamente. E aí, a democracia é a antítese disso. É lento e do nosso jeito. Mas quem disse que eu estou disposto a conversar com você? Então, eu tenho um problema de valor aqui que é a raiz do negócio. Isso é duríssimo de resolver. Não vou entrar aqui. A segunda questão é, a despeito desses valores, dessa nossa capacidade tal, o quanto que nós somos preparados para essa discussão aqui? Para entender o nosso papel. Vou dar um dado para você muito legal. Eu tenho 2014 e 2010, eleição para deputado federal. O eleitorado brasileiro cresce 5% entre uma eleição e outra. A taxa de comparecimento às urnas acompanha esse crescimento e mostra um avanço de 4,5%, ou seja, né, se você tem aqui praticamente a mesma coisa, e o número de votos válidos para deputado federal cai 1%, 2014 em relação a 2010. O que isso reproduz dentro do parlamento? Se essa distância aqui, que deve dar alguma coisa como 6, 7 milhões de votos, se essa distância, 5, 7, enfim, se essa distância aqui tiver uma característica comum, pode ser que essa característica seja, por exemplo, o aspecto progressista da sociedade. Se o progressista tiver deixado de votar para deputado federal porque ele não acredita mais nisso aqui, ele está sendo representado por um Congresso conservador. Ele não escapa disso. Ele pode estar ainda mais distante, ainda mais afastado, ainda mais insatisfeito. Aliás, a gente precisa jogar o jogo. Outra certeza dos anos 90 era que o Congresso, e até dos anos 2000, no começo dos anos 2000, que o Congresso era apêndice do Executivo. Ouvimos essa crítica ouve-se até hoje, com frequência. Hoje você tem um Congresso, pelo menos na figura do atual presidente da Câmara, extremamente mais ativo. Se por bem ou por mal é uma discussão outra, mas você tem um Congresso que diz não. Há interesses políticos, mas quem disse que o Executivo também não tinha interesses políticos de preservação política própria em manter um Congresso como apêndice? Bom, esse Congresso do jeito que está, apesar da pauta ser controversa para alguns, para outros não, mas é melhor um Congresso assim do que um Congresso carneirinho como tinha-se antes? E comprado, porque a gente viu que era comprado, né? É melhor, mas ele cobra um preço alto para se tornar efetivamente melhor. Dia desses eu estava num simpósio, um negócio grande, bacana, interessante, a Feira da APAS, Associação Paulista de Supermercados, lá o evento deles, na mesa principal. Eu e 3 economistas. E aí eu tinha a incumbência de falar a respeito do cenário político brasileiro. E tracei um cenário pessimista. E me veio uma pergunta da plateia escrita, dizendo assim, mas nada é positivo? Eu falei, o brasileiro vai perceber que o seu voto para deputado federal serve para alguma coisa. Ele vai ter que começar a prestar atenção nisso. Ele vai ter que começar a considerar melhor esse voto. Ele não vai mais poder catar o papelzinho na rua e jogar para cima. Ele não vai mais poder fazer galhofinha com o voto dele. Então, pera um pouco. Esse cara que eu nunca entendi direito para que servia, inclusive teve candidato fazendo campanha em cima disso, esse voto me parece que serve para alguma coisa. Porque a pauta desse cara que orienta as decisões que serão tomadas ou aquilo que será decidido, esse cara aqui, o presidente da mesa diretora de um parlamento, tem um poder gigantesco. E eu vou precisar começar a prestar atenção, então, nesses 513 caras que fazem parte disso tudo. Eu acho que é a única coisa positiva que a gente pode tirar desse instante. E aí vem a sua questão. Vamos pensar o seguinte, eu tenho o presidencialismo e o parlamentarismo. E tenho o meio. E eu não sei o que é esse meio. A agulha do presidencialismo de coalizão tende para o presidencialismo e ela vai se aproximar cada vez mais de um modelo puro de presidencialismo quanto mais eu tiver o sentimento e a sensação de que esse Congresso ele é cordeirinho e ele atende aos interesses
desse presidente aqui. Das formas mais diferentes. Pode ser desde discussão de políticas públicas até mensalão. E aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu faço para essa agulha chegar aqui? Quando essa agulha começa a sair desse limite do presidencialismo de coalizão, ultrapassa esse meio e nos faz assistir um parlamento significativamente ativo na pauta, Sim. inclusive dobrando o presidente por meio de emendas constitucionais sobre as quais ele tem baixíssimo controle, na verdade controle nenhum em termos institucionais, a não ser que ele seja o autor da emenda, eu já começo a chamar o Brasil de um semi-parlamentarismo. Percebe como a agulha, como esse medidor é delicado? E o peso que o parlamento tem para definir se nós teremos um modelo puramente presidencialista e quase que inquestionável do ponto de vista desse caráter acessório do parlamento, e o quanto que esse parlamento pode causar institucionalmente, legalmente e legitimamente uma série de atitudes que constrangem o executivo e valorizam o legislativo. Agora, o problema é que as pessoas olham muito para essa eleição aqui e não olham nada para essa eleição aqui. Sim. E agora ela está sendo controlada por essa eleição aqui, então as pessoas ficam assustadas. Então, quando eu venho para cá, né, quando eu ultrapasso o meio com a agulha, eu começo a perceber, opa, pera lá, o legislativo serve para alguma coisa. Será que o cidadão não pode perceber a mesma coisa na Câmara Municipal da cidade dele? Na Assembleia Legislativa do Estado dele? Por acaso cuida do zoneamento da rua dele. Pois é. Se vai ter comércio, se não vai, só para usar, se vai ter faixa no caso de São Paulo, se vai ou não vai ter faixa de bicicleta ou de ônibus, ou seja lá o que for. Olha que coisa fantástica. Será então que não está na hora de também olhar para o voto para vereador e para deputado estadual e perceber que o governador do estado e o prefeito também conseguem fazer com que essa agulha venha para perto desse presidencialismo, que no caso aqui é um governador e um prefeito, mas é um executivismo? Essa supervalorização é extremamente importante ser compreendida. E perceba, tudo que a gente está falando aqui passa por compreensão, informação e educação. Beto, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Você falou sobre a maior politização nas escolas, ou interesse maior. Não raro eu leio nas redes sociais e depoimentos assim de mães, de pais, reclamando da forma como essa educação política está se dando nas escolas. Que ela estaria partidarizada, não politizada. Perfeito, esse debate é ótimo. Essa partidarização no ensino de política plena nas escolas, como é que eu controlo isso sem que eu não entre na alçada de controle puramente de censura? Como é que eu consigo ter uma formação mais altiva em relação à formação política? Bom, primeiro, a formação política poderia ser uma formação cidadã. Sim. É inadmissível tirar um menino do ensino médio sem noção de meio ambiente, saúde, direito, economia e política. Isso aqui resume o cidadão hoje, né? Talvez tenha faltado alguma coisa, mas isso aqui resume o cidadão de hoje. Então, o primeiro ponto é esse. Tá. Eu preciso disso. Segundo ponto, e fortemente no caso da política, como eu resolvo o elemento central de uma formação política, que é a questão da ética suprapartidária. Como é que eu consigo entrar em sala de aula e conduzir um debate que leve o aluno à reflexão, que leve o aluno a formular suas escolhas, sem que essas escolhas sejam as minhas escolhas? Eu não tenho o direito de fazer isso com o aluno. Quando eu ensino política para o aluno, só para a gente ter uma dimensão do que eu estou falando, um grupo de 6 cientistas políticos em 2003, a despeito de outros tantos grupos de cientistas políticos e de advogados e de bacharéis em direito e de historiadores, enfim, mas esse grupo do qual eu estou falando se juntou em 2003 e falou, vamos dar aula de política para a sociedade. Eu fazia parte desse grupo, eu faço parte desse grupo, eu hoje tenho 337 turmas de formação política feitas, realizadas, com ênfase em jovens, mas também em lideranças comunitárias. Todas essas turmas receberam, ou grande parte dessas turmas receberam um questionário que tinha uma pergunta que, a despeito de tantas outras, né, ali elaboradas, dizia assim, os professores mantiveram-se neutros do ponto de vista partidário nas aulas? A pergunta de uma maneira mais simples que isso, mas em tese era isso. Os índices são muito altos. Então, eu não quero dizer para o aluno das minhas preferências partidárias. E eu vou aceitar com a naturalidade mais absoluta do mundo ser racionalmente ele se afastar de mim. Fala assim, não, professor, mas eu gosto de tal partido por conta disso. Puxa vida, que elaboração legal. Eu não gostaria de ouvir assim, porque o fulano de tal é mais bonito, é mais legal tal.
Eu prefiro ouvir um cara que seja o oposto, um aluno que seja o oposto do que eu penso, racionalmente, do que ele seja rigorosamente o que eu penso de maneira pouco razoável do ponto de vista dos valores que ele carrega. E aí vem a preocupação dos pais. Primeiro, com o que os pais estão preocupados? Com uma máxima a ser verificada e questionável de que todo professor é de esquerda? E aí ele está insatisfeito com um governo de um partido que se diz de esquerda ou que é posicionado à esquerda no país? É esse o problema dos pais? Então, primeiro a gente precisa desmontar o argumento de qual é a crítica. Segundo, não é esse o argumento. Os pais efetivamente estão preocupados com o fato de que os professores estão levando conteúdos que transcendem essa ética suprapartidária para dentro das escolas. Tem jeito de resolver isso. E não é tirando a política da escola que você resolve isso. Por exemplo, não deveria ter lá uma disciplina de cidadania, como tinha antigamente Educação Moral e Cívica, o SPB, que as pessoas dizem assim, isso era do regime militar. Nem conhecem história. Isso nasce na República Velha. E aí no regime militar, óbvio que vai servir ao regime, mas no regime democrático não pode servir ao regime? A gente redemocratiza o Brasil. Ela não pode ser uma doutrinação democrática? Exatamente, né? usa a mesma ferramenta. Porque dizer que o Estado não vai transmitir valor, ou que o Estado não tem a obrigação de transmitir valor para a sociedade, eu quero saber que sociedade é essa. Porque eu vou começar a permitir que cada um tenha os seus. Claro que cada um tem suas crenças, seus valores, etc. Mas a gente não vai ter um colchão? A gente não vai ter um princípio norteador básico? Pô, a Constituição é um princípio norteador básico. Na Constituição está dizendo que o Brasil é um Estado democrático. Eu preciso construir esse valor. E aí tem quem acha que se descobre isso, se constrói isso praticando. Eu acho que é uma lógica meio de semeadura, assim. Vamos semeando. E tem uma lógica de ladrilhador. Pensando aqui até na lógica do Sérgio Buarque de Holanda, né? O semeador e o ladrilhador. Eu sou do time que gosta de ladrilhar. Eu quero construir a democracia. Eu estou muito mais preocupado com o pilar da educação da democracia do que com o pilar da participação. O da participação está garantido. Mais de 70% dos brasileiros são eleitores. E esse pilar aqui? Aonde eu construo ele? Eu preciso educar politicamente as pessoas. E preciso cercar essa educação de todos os cuidados possíveis. Na Alemanha, isso é tão radical que todos os partidos vão para a sala de aula. Dar palestras. Falar a respeito dos seus princípios. Tá bom, que isso não aconteça mesmo, porque 32 partidos eu ia precisar de um pouco mais de tempo que razoável. Mas, tá bom, ok. Que não vá o partido, mas que também não vá o professor. O professor tem, claro, o direito de ter uma posição partidária. O professor não tem o direito de converter os seus alunos em benefício de suas preferências. O aluno que me disser que um professor desse grupo do qual eu faço parte um dia entrou em sala de aula e pediu voto, isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. E é possível acontecer. Tão possível que nós fazemos isso há 12 anos, em mais de 300 turmas, né? E os resultados estão aí. Pelo menos a gente cutucou, a gente perturbou, a gente incomodou e disse pro cara, a política é responsabilidade sua se você acha que isso aqui é uma democracia. E isso aqui se pretende uma democracia. Humberto, obrigado pela gentileza de nos atender.